Noite mais uma vez. Quando João Calvino ele foi exilado de Genebra por 3 anos e ele voltou ao texto, no seu primeiro domingo, exatamente o texto onde havia parado. Então eu fiquei fora 2 semanas e vamos retornar de onde nós estávamos. É Lucas capítulo 23. A partir de agora nós vamos entrar num momento da história de Jesus, o grande protagonista do Evangelho de Lucas, chamado Via Dolorosa. Nós já vimos até aqui vimos no capítulo 22, um dos textos mais difíceis, porque Jesus ele precisa transpor todas as frustrações e as dificuldades que essas pessoas de todos os lados têm contra ele. Seus discípulos não estão preparados, os fariseus, líderes religiosos não querem receber Jesus, os soldados blasfemam de Jesus, mesmo o círculo mais interno, que é Pedro, vai negar Jesus, o sinédrio, que deveria julgar de acordo com a lei de Deus, nega Jesus. Então Jesus, finalmente, indo para Pôncio Pilatos, é condenado. Injustamente, nós vimos no texto, no capítulo 23, que por 3 vezes, Pôncio Pilatos diz: esse homem é inocente. Prevaleceu, no entanto, a voz da maioria. E Pilatos, então, acovardado, faz de maneira lícita e legal algo que vai contra a justiça e condena o seu próprio Criador à crucificação. É aí que nós paramos. Capítulo 23, versículo 24 diz: então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado, isso é, Barrabás, por causa da revolta e do homicídio, um criminoso a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. A partir do versículo 26, o texto inicia com Jesus em movimento. O julgamento acontece ali no templo, ao redor do templo, na fortaleza de Antônio, onde Pilatos estava agora. Depois de ser condenado, ele precisa, para aumentar a sua vergonha diante de todos, ele precisa carregar a sua cruz, provavelmente o tronco maior, onde se apoiava os ombros, os pés e as mãos, a cabeça. Ele precisa carregar isso até o lugar da caveira, até o Gólgota, para que lá ele, fora da cidade, pudesse ser executado. O nome que normalmente se dá a esse movimento de Jesus de dentro de Jerusalém até ao momento em que ele é crucificado é chamado de Via Dolorosa. Ele foi preso na quinta-feira de noite, quase não dorme por causa daqueles julgamentos injustos. Ele foi espancado várias vezes, por determinação de Pilatos, mas mesmo antes disso, por determinação dos líderes, os capitães do templo, bateram demais em Jesus. É nesse momento que tecem uma coroa de espinhos, blasfemam demais contra ele, até que ele finalmente recebe permissão da autoridade romana para ser crucificado. Jesus está extremamente cansado, não somente pela ausência de dormir, da ausência de descanso, espancamento contínuo, mas também pela perca de sangue. Mas ele precisa ainda carregar a sua cruz. E aí, pasmem, enquanto Jesus caminha do versículo 26 até ao final, até quando Jesus finalmente expira, no versículo 49, o texto é dividido em 4 momentos ou 4 cenas. Todas elas estão contidas dentro dessa Via Dolorosa, o movimento de Jesus de dentro de Jerusalém para a montanha da caveira, o Gólgota, onde ele vai ser crucificado. Todos eles, esses 4 episódios, eles funcionam ao redor de algo que Jesus diz. Enquanto ele está caminhando, as multidões estão interagindo com ele, e ele ainda tem oportunidade de responder, de reagir ao que estão dizendo. E ele faz isso tantas vezes por meio daquilo que ele diz. E ao abrir a boca, em momento de grande sofrimento e vergonha, Jesus ainda consegue ensinar aos seus discípulos. Essa é a grande razão porque todos os evangelhos, de forma alguns mais extensos, outros mais resumidos, demonstra esse momento em que Jesus, ao invés de pular direto para a crucificação, mostra o momento em que Jesus vai caminhando, a interação com determinadas pessoas no meio da multidão e a resposta de Jesus a essas pessoas. Aqui nós vamos ver, então, a primeira dessas cenas, começando no versículo 26,
A via dolorosa do nosso Senhor se inicia assim. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a aprender as lições que Ele deseja nos ensinar. Senhor, muito obrigado por ter guardado o povo. Obrigado por encontrar meu povo bem. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua palavra livremente e estudarmos o que ela tem a dizer. Sendo que ela está aberta diante de nós, eu creio na assistência do Teu Espírito Santo e creio no poder inerente à Tua bendita palavra. Mas os nossos corações teimam pela incredulidade. Por isso eu peço que nos ajude. Eu peço que a Tua palavra seja a nossa regra, que seja aquela linha, a justa medida, a régua sobre a qual os nossos pensamentos são medidos e a linha sobre a qual os nossos corações caminham. Eu peço a Ti, Espírito, nosso Senhor, que sejas o nosso professor. Use a palavra que o Senhor inspirou para operar os efeitos que o Senhor desejar, que como a chuva não cai num chão sem antes e volte para o céu sem antes operar o que o Senhor tem planejado, assim seja a Tua palavra. Que não volte para o Senhor vazia, mas trabalhe no coração daqueles que faz tempo que não têm um contato contigo, aqueles que estão secos, aqueles que estão frios, aqueles que precisam de alento, de encorajamento, de salvação, conversão, convicção, conforme a necessidade de cada um. Eu imploro, e sendo que eles estão aqui, que o Senhor, por Tua soberania, os trouxe, que o Senhor os ensine, por meio de Tua bendita palavra. E eu peço que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece, não o homem. Em nome de Cristo. Amém. Então, como vocês viram, talvez pudéssemos ter lido daqui do versículo 26 até um pouco mais na frente, mas muitas pessoas aparecem nessa multidão durante a caminhada chamada de Via Dolorosa. Personagens históricos aqui, tantas vezes, eles funcionam como representativos das reações que as pessoas têm a Jesus. Já vimos Pôncio Pilatos, aquele que acovardado fraquejou. Os fariseus e os líderes religiosos sentem inveja de Jesus e querem competir com atenção por ele, competir com ele por atenção. Soldados romanos odeiam Jesus abertamente. Simão Cirineu é um desconhecido que ajuda Jesus. As mulheres com quem Jesus fala controlam, no entanto, essa passagem. E a multidão que acompanha tem diferentes reações, mas essa provavelmente é a mesma multidão que estava clamando por Barrabás e dizendo: crucifica Jesus. Agora é essa mesma multidão, provavelmente, que está saindo, caminhando junto com, enquanto essa procissão de condenados caminha. Então, nosso texto inicia com um homem chamado Simão Cirineu. Eles estão conduzindo, eles agarram um sirineu, sirineu natural de Cirene, ali no norte da África. Aqueles que estão familiarizados com as histórias de guerra, uma das 2 grandes guerras, a Segunda Guerra Mundial, a cidade de Trípoli, lá na Líbia, no norte ali da África, é a atual cidade que antigamente era chamado de Cirene. Então, Simão
está lá, não se sabe muito. O texto de Marcos vai dizer que ele era filho de alguém, parente de outra pessoa. Talvez ele seja importante para quem Lucas escreveu inicialmente, ou para a igreja primitiva, de maneira geral, os recipientes de Marcos. A gente não sabe muito. Sabe que ele, saindo de um lugar, os homens, os soldados, pegam ele, afinam a força e colocam ele para carregar. O que está acontecendo? Talvez o texto simplesmente deseje dizer que Jesus, por causa da quantidade de sangue que perdeu e por causa da grande cansaço, ele não consegue mais carregar a cruz. Carregar a cruz era uma coisa completamente indizível, como se diz, inaudita para um cidadão romano. Essa era uma maneira clara de perceber e de perceber vergonha. Era, na verdade, proibido. Por um dos imperadores havia proibido que qualquer cidadão romano passasse por uma vergonha chamada crucificação. Na verdade, um historiador romano dizia que crucificação nem deve ser pronunciado, não deve nem aparecer na boca de um cidadão romano por causa da grande miséria, da grande tristeza, da grande vergonha. Para que aumentasse essa vergonha, o condenado precisava carregar o próprio instrumento que iria condená-lo à morte. Jesus ele não consegue mais carregar a cruz, é o que tudo indica. Então, a tradição católica disse as muitas quedas. A Bíblia não fala de quantas quedas Jesus fez, mas não é uma especulação completamente errada achar que Jesus não consegue mais carregar a sua cruz. E aí, aquele que está ali vai precisar ajudar Jesus. Jesus continua na frente, é o que o texto diz. O homem é interrompido dos seus afazeres, colocam a mão, colocam sobre ele essa parte maior, e esse homem sobre os ombros, enquanto Jesus vai na frente, recebendo todas as blasfêmias, o apontar dos dedos, os gritos, o espetáculo lá, provavelmente pelado, nu, para aumentar ainda o rigor da vergonha, o homem carrega atrás. O homem é carregado por trás. Nosso texto, então, concentra, como eu falei, ao redor do que Jesus está dizendo, com quem ele está interagindo e como ele responde a determinadas situações. Então, o versículo 27 migra para as mulheres. Uma grande multidão do povo o seguia, grande multidão do povo. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. De onde vêm essas mulheres? O que elas estão fazendo ali? Os seres humanos, eles são os únicos com capacidade de produzir lágrimas por razões emocionais. A expressão, no entanto, lágrima de crocodilo é uma referência àquela falsa emoção, ou falsa demonstração de emoção de uma pessoa. Quando o crocodilo está digerindo um animal, a passagem do animal acaba, às vezes, pressionando com força o céu da boca do réptil, que comprime as glândulas lacrimais, e assim ele chora enquanto devora a sua vítima. Aqui, o que comumente tem dito de lágrima de crocodilo pode ser uma ilustração. Pode ser que essas mulheres, elas são parte daquela turba que clamou como se tivesse sangue nos olhos e na boca para que Jesus fosse condenado. Para que Jesus fosse condenado, mesmo que ele não oferecesse nenhum mal, mesmo que ele tivesse curado alguns daqueles que estavam ali, mesmo que dentre a multidão, algumas pessoas que haviam clamado, bendito que vem em nome do Senhor, não mais do que uma semana tivessem reconhecido como profeta da Galileia, agora esses estão aqui de alguma forma. Naquela cultura, nenhuma pessoa, no entanto, deveria morrer ou deveria ser condenada sem que tivesse uma apresentação de tristeza proposital. Então, essas mulheres, muito embora talvez fossem dessa turba, estão ali provavelmente pagas pela cultura para uivar, para chorar. São as carpideiras profissionais, mulheres que eram pagas para demonstrarem tristeza. Elas provavelmente demonstrariam tristeza porque ali o Império Romano demonstrava o seu poder sobre os judeus e condenava 3 judeus. Sim, 2 deles eram condenáveis, 2 deles eram dignos de morte, como eles mesmos vão dizer mais na frente. Um inocente,
Mas inocente, talvez da perspectiva de alguns, da grande maioria, da multidão do povo que saiu apenas lá de dentro do templo para fora, é digno de morte também. Mas o texto descreve essas mulheres como batendo no peito em sinal de grande tristeza. Pagas ou não, sinceras ou não, Jesus tem algo a dizer a essas pessoas que demonstram uma simpatia para com o sofrimento de Jesus, que parecem se importar, demonstrar uma simpatia para com o sofrimento de Jesus. E Jesus então vai falar para elas, e aí provê ensino para nós. Versículo 28 começa com um porém, ou apesar delas demonstrarem simpatia para com o sofrimento de Jesus, ele vai repreendê-las. A repreensão, no entanto, não é pelo fato delas chorarem. A repreensão não é pela atitude de demonstrar tristeza, sincera ou não, paga ou não, cultural ou não, verdadeira ou não. A atitude de Jesus não é pelo fato das lágrimas. Filhas de Jerusalém, ele diz, voltando-se para elas, filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e pelos filhos de vocês. Jesus não censura a tristeza ou o choro, apenas as prepara para uma dor maior no futuro. Jesus não diz que elas devem parar de chorar, mas que o choro é indevido, porque a razão que as leva a chorar, por quem elas choram, não é aquilo que trará ou traria mais dor e sofrimento. A simpatia, então, é colocada de lado por Jesus. Mesmo que pareça surpresa para essas mulheres, Jesus ainda consegue ter um diálogo com elas. Eu fico imaginando, lembra esse homem que não comeu, não dormiu por muitas horas, depois de um dia corrido, na quinta-feira, tendo tido a sua Páscoa e toda aquela pressão, lá, coisas, gotas de sangue, como de sangue no seu suor, aquela agonia, o texto diz, na paixão ali, quando estava orando no Monte das Oliveiras, e agora encontra força ainda para redirecionar a tristeza, para empatar que essas lágrimas sejam de fato lágrimas de crocodilo, e redirecionar a tristeza para algo que é devido de fato. Jesus, por enquanto, não diz a razão, mas a resposta dele vai ser dividida em duas partes. Não chorem por mim, esse é o mandamento. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. É o que elas devem fazer no lugar de chorarem por ele. E a razão desse movimento de Jesus, esse redirecionamento da tristeza, existe uma tristeza que precisa ser curtida. Esse redirecionamento da tristeza em relação a Jesus para uma tristeza em relação a elas e aos seus filhos, a razão é porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos. Existe algo preparado para o futuro. Mas ele começa dizendo filhas de Jerusalém. E esse termo, ele aparece algumas vezes em Isaías capítulo 37, verso 22, assim como Miqueias 1:8, é quase como se palavras proféticas. Filhas de Jerusalém, usando como se fosse o todo por uma parte, representativas de Jerusalém. Vocês, moradoras de Jerusalém, vocês, da descendência de Abraão, vocês, a quem foi endereçado o reino, vocês, a quem veio o Salvador oferecer o reino, vocês, a quem o Messias é destinado, vocês, filhas de Jerusalém. O mesmo acontece em Sofonias capítulo 3, verso 14, e principalmente em Zacarias capítulo 9. Um texto que descreve o futuro de Israel em termos de trevas, juízo e vingança antes de iniciar o período de bonança chamado o reino de Deus. Não lamentem então por mim, filhas de Jerusalém. Lamentem
por vocês e pelos filhos de vocês. Chorem por vocês mesmos. Muito interessante, Jesus ele entra em Jerusalém chorando e ele sai de Jerusalém chorando. Em Lucas, aí no capítulo 14, versículo 41, diz: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, naquela semana, no início dessa semana exata, ele vê a cidade e ele chora por ela, dizendo: se soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Toda essa descrença, dessa rebeldia de Israel, tem sido demonstrado nos últimos 3 anos e meio de ministério de Jesus. Ela é identificada, às vezes personalizada, na figura dos líderes religiosos, mas quando toda a turba se reúne para querer um assassino e rebelde, um criminoso no lugar do seu Messias, toda a nação como um todo, digamos assim, resolve permanecer na incredulidade. E Jesus acentua isso: se você soubesse hoje ainda o que é preciso para conseguir a paz. E aí mas isso está agora oculto aos seus olhos, vocês não conseguem ver. E aí ele profetiza um tempo em que os olhos desses serão abertos por meio da dor. Haverá consequências para a rejeição de Jesus, é isso que ele está dizendo. Lucas capítulo 13, Jesus diz outra vez, falando sobre as consequências da rejeição de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo 34, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A rejeição de Jesus haverá consequências severas, trará consequências severas, inicialmente para aqueles a quem ele foi enviado, o Messias judeu, para o povo judeu. E por último, Lucas capítulo 21, um texto que a gente ainda vai olhar nos detalhes, mas olha o versículo 20 e 21. Jesus, falando de dias futuros, ele diz: quando porém vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem fora da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E ele repete aquela terminologia difícil: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então agora, quando chegamos a esse momento, Jesus relembra as filhas de Jerusalém: vocês estão chorando, são simpáticas a mim, não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A rejeição que se mostra, a rejeição geral da nação de Israel, trará sobre si a justa condenação, a justa tribulação, a justa vingança. Ele diz no versículo 29, explicando a realidade desse sofrimento que será curtido pelas filhas de Jerusalém ou pelo povo de Israel, exatamente por terem abandonado ou rejeitado o seu Messias. Olha que imagem grotesca. Porque virão dias, haverá um momento no futuro em que as pessoas dirão: felizes são as estéreis que não geraram nem amamentaram. O juízo será tão tremendo que as pessoas que não têm ninguém para cuidarem, as pessoas que não têm filhos pequenos ou que não conseguiram gerar filhos, essas serão consideradas bem-aventuradas. Esse é uma contraposição gigantesca à maneira como a Bíblia tem descrito não somente a existência dos filhos, mas em personagens históricas em que a esterilidade é vista como sendo uma consequência do pecado.
O milagre de gerar filhos dado pelo próprio Senhor demonstra a intervenção tantas vezes de Deus, e personagens históricos, como João Batista, por exemplo, por meio de nascer de alguém que era estéril, demonstra o poder, a intervenção divina, e que aquele personagem de fato vai causar, algo importante dentro da história divina. Mas haverá um tempo tão difícil, que aquilo que era considerado maldição agora será uma bênção, e as coisas que eram consideradas bênçãos serão consideradas como maldição. Haverá um dia em que não ter filhos e a esterilidade serão tidos como bênção. É como se ele profetizasse que isso se tornaria uma bênção. Seria mais ou menos assim, irmãos. Imagine que você está num canto onde começou a chover demais, e aí houve uma enchente gigantesca. E aí você olha, a enchente é tão grande, está levando o carro de todo mundo, está indo embora. Aí você olha para sua esposa e diz: rapaz, ainda bem que a gente não tem uma Ferrari na garagem. Em um outro momento, ter uma Ferrari, ou um carro, ou um transporte, deveria ou poderia ser tido como uma bênção, algo de valor. Mas por causa da situação, mesmo aquelas coisas de valor seriam tidos como: rapaz, a gente iria perder. O mesmo seria dito para, de repente, um lugar onde você mora. Alguns lugares ainda existem em que as crianças são tomadas à força dos seus pais para o tráfico humano, tráfico sexual. E aí você diz: rapaz, ainda bem que eu não tenho filho, porque se eu tivesse, teria que lidar com isso. Se eu tivesse, esse seria o risco, e por causa do risco, aquela bênção da perspectiva de Deus acabaria se tornando uma maldição. É mais ou menos isso aqui que Jesus está dizendo. Esses dias serão assim, algumas maldições seriam tidas como bênçãos. O sofrimento será tão grande que alguns preferirão, ele diz mais na frente, nesses dias, verso 30, dirão aos montes: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. O sofrimento será tão grande, as atrocidades desse momento será tão grande, que as pessoas preferirão serem soterradas, enterradas vivas, como se fosse por meio de um avalanche ou um deslizamento na terra, do que experimentar ou viver naquele momento. Os homens desejarão ser enterrados vivos do que ter que enfrentar a luta que aguarda para eles. É sobre isso que Jesus quer que as mulheres lamentem. As mulheres não fazem a menor ideia do que está acontecendo ali, mas elas deveriam saber. Elas tinham o Antigo Testamento, as profecias estavam lá, elas conheceram, sabiam alguma coisa sobre Jesus, mas lá estão elas lamentando, demonstrando simpatia, paga ou não, sincero ou não, por Jesus. Jesus diz: vocês deveriam parar de chorar por mim, chorem por vocês, porque existe um momento reservado no futuro, existe uma parcela de ira e tribulação que vocês, filhas de Jerusalém, representando o povo, devem curtir, que cumpre as profecias, um tempo futuro que foi dito no passado que seria um tempo de vingança, um tempo de grande tribulação, um tempo de ira, um tempo de destroço, um tempo de destruição tão grande que as pessoas, não uma nem duas, não como Elias, desejariam a morte. Jesus não estaria falando aqui da época do holocausto ou da luta dos 5 dias. Ele não está falando das atrocidades que o povo judeu tem sofrido ao longo do tempo. Jesus está falando de algo emblemático, algo singular, algo identificável, algo que iria acontecer em consequência da rejeição nacional do seu próprio Messias. Algo que iria ser tão claro, tão duro, tão triste, que ao esmagá-los, eles finalmente seriam apaziguados e prontos para receber o Messias prometido. Por outro lado, irmãos, esse julgamento pela rejeição de Jesus representa um preço que todo mundo que rejeita Jesus precisa pagar.
Um período chave de atividade divina virá. Jesus já falou várias vezes. Capítulo 5, versículo 35, ele diz: o tempo chegará. Capítulo 17, versículo 22, olha, haverá um tempo. Capítulo 21, versículo 6, assim como capítulo 21, versículo 23, um tempo chegará. Os homens não podem contornar Jesus. Jesus, ele se interpõe ali na frente da vida de todas as pessoas. Todo o universo precisa dar conta do seu Criador. Os judeus no passado, nós no presente, vocês hoje, eu e vocês, nós nos relacionamos com Jesus de alguma forma, e o preço pago por rejeitarmos Jesus, colocarmos ele do lado de lá como um Criador simpático, ou virmos aqui e sermos simpáticos com a ideia de Jesus, amigos do Evangelho, isso não vale absolutamente nada. As lágrimas que se cantam no culto com o coração cheio de orgulho, indisposto a se arrepender dos pecados e crer em Jesus como a solução estabelecida por Deus para o problema do homem, é como se Jesus, lembre, contornasse, batesse assim: rapaz, está comovido por quê? É por você a comoção? Chore por você. Porque se você continuar nessa vida de falta de arrependimento, de disposição a se dobrar ao meu senhorio, de aceitar a minha oferta gratuita de perdão, existe algo reservado para você, que é próprio do grande Deus. Quando você se mantém rebelde e ousa duvidar e não aceitar a solução que eu estabeleci para o problema do homem, que está em Cristo. Nesse dia, nesse momento de julgamento, todas as bênçãos e maldição serão revertidas. E não somente para os judeus, eu acho que essa é uma das coisas que vai ser revertido no futuro. Eu lembro de Lucas capítulo 16, lembra aquele louco? O louco que ajuntava para si mesmo. Lembram dele? A gente vai falar daqui a pouco. Um pouco mais à frente, Jesus fala de outra pessoa, o homem que tinha muito, e Abraão, ou Lázaro, estava lá, não tinha nada, e ele tinha tudo, e quando ele vai para o céu, ele fala sobre essas coisas. Ele não muda para o céu, não. Ele não muda no inferno. Acha que o know-how que ele gozava em vida por causa dos seus recursos dava a ele o direito de dizer a Abraão o que ele tinha que fazer, voltando: manda para a minha casa, a casa dos meus irmãos, para que eles desfrutem, recebam tal, não. Em outras palavras, exatamente as bênçãos que ele tinha, as oportunidades que ele tinha, os privilégios, as oportunidades que ele tinha por ser quem era, ter quem ele era, que poderia ter sido utilizada como plataforma para fazer melhor, para obedecer mais. Agora, no inferno, funciona como peso lhe tragando para as profundezas. No julgamento, todas as bênçãos são revertidas e transformadas em maldição. Testemunhos das oportunidades que o grande Deus levantará naquele dia apontarão um dedo para você. Esse dia contará naquele dia. Nenhum homem e mulher que está aqui poderá dizer: mas eu não escutei. O que a palavra de Deus diz é que Deus conhece o teu coração, e o seu e o meu são corações enganosos, pecadores, perdidos, pervertidos, depravados. Não nascemos bons, nem nos tornamos por meio da educação, do dinheiro, da titularidade, de qualquer outra coisa. A nossa única solução de se apartar com Deus foi dado pelo próprio Deus na pessoa do seu Filho 2000 anos atrás, vivendo uma vida perfeita, sacrificando-se voluntariamente no lugar do pecador. É isso ou o inferno? E as bênçãos de termos um tempo como hoje contarão contra você naquele dia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Oh, minhas filhas, esses atos de caridade apenas endossam o que vocês estão fazendo, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. Como Jesus havia dito no Sinédrio, ele é o verdadeiro juiz.
E rejeitá-lo é estar sob o julgamento de Deus. Então ele avisa essas mulheres sobre a dor que a nação sofrerá por matar o Messias prometido. Será melhor naqueles dias pedir à criação montanhas, outeiros, colinas, que desmoronem sobre ele, do que experimentar a miséria desse julgamento. Então nosso Senhor termina a fala com elas com um provérbio. Ele diz no versículo 30, por quê? Por que é assim? Por que o meu sofrimento agora, pelo menos o que vocês conseguem ver, filhas de Jerusalém, por que o meu sofrimento, esses que você consegue ver eu carregando a cruz, não se compara em nada àqueles que vocês vão ter no dia? Por quê? Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Aqui parece que ele faz uma alusão a Oséias capítulo 10, verso 8. A época da vinda dos assírios, no período anterior, do 8º século, Israel sofreu demais. Os assírios eram conhecidos pelas suas atrocidades naqueles que eram espólio de guerra. E eles diriam, montanha, caia sobre nós, é melhor morrer enterrado vivo do que ter que enfrentar as torturas que os assírios iriam causar nos prisioneiros. Jesus diz, isso ainda não é, isso vai acontecer no futuro. Porque se esse é o destino divino de quem está cheio de vida, se fazem isso em linho verde, e aí ele está colocando a ilustração de algo que tem vida, o que fará com lenha seca? Algo que está morto. Se eles conseguem queimar e trucidar o que está vivo, o que será que está morto? O que eles podem fazer? Precisamos, no entanto, saber qual é o sujeito, porque se isto é feito com a dureza, o que será da madeira seca? A gente precisa saber quem faz o quê. Jesus estava fazendo, se os romanos fazem isso comigo, ou ele estaria dizendo, os soldados, ou ele estaria dizendo, se os judeus fazem isso comigo. Ou Jesus estaria dizendo, se a humanidade como um todo faz isso comigo. Ou Jesus estaria dizendo, se Deus faz assim comigo. Olhando o texto de Lucas, vocês viram aí que ele usa um plural, porque se isso é feito com madeira, o que será da madeira seca? Se eles fazem, não aparece aqui, mas porque se eles fazem isso com madeira verde, o que será da madeira seca? E essa é uma maneira, pelo menos 4 vezes no Evangelho de Lucas, que ele utiliza esse plural para falar sobre juízo da parte de Deus. Lembra daquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus? Lucas capítulo 12, aí ele entesoura tudo e tal, o que farei? Tenho em depósitos muitos bens para muitos anos, então direi à minha alma, come, bebe, regala-te. E aí, diz que Deus disse, louco, hoje ou nessa noite te pedirão, usa um plural, te pedirão, quem vai pedir? Quem vai pedir? É Deus que vai pedir, o que contém o controle da alma, o uso plural, funciona algumas vezes com Lucas, só para ficar meio que, ficar um recurso retórico para demonstrar a condenação de Deus, mas é uma condenação incipiente. Então aqui, da mesma forma, se eles fazem isso em madeira verde, o que será em lenho seco? Então não é aos romanos, não são os judeus, não é a humanidade como um todo. Eu acredito que o mais provável é que seja Deus aqui. Se Deus faz isso ao julgar seu próprio filho por causa do perdão, como será o julgamento sobre aqueles que rejeitam sua oferta? Se Deus não poupou o seu próprio filho inocente de uma tribulação como essa ao permitir sua crucificação, qual pior será para uma nação pecadora quando Deus liberar a sua ira justa sobre ela?
Se os homens fazem estas coisas debaixo da permissão de Deus, quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Se Deus consegue ser justo a si mesmo e sacrificar e punir o seu próprio filho, você acha que ele vai passar os panos por você? É sério. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas por causa do seu próprio plano, ele apaziguou a sua própria justiça, fez a paz consigo mesmo por meio deste sacrifício, desta tribulação e o sofrimento que Jesus passou, acha que ele iria colocar panos mornos, que você teve uma vida legal? Se Deus faz assim, o que será daqueles que se mantêm rebeldes, daqueles que não têm nenhuma vida? Se até com aqueles que têm vida, que fogo demoraria a pegar, Deus consegue ainda ferver e queimar, quanto mais naqueles que pegam fogo naturalmente, palha seca. No momento em que Lucas escreveu isso aqui ainda era uma profecia futura. Alguns vão achar que essa profecia se refere à queda de Jerusalém, que acontece no ano 70, quando o general, que depois vai ser imperador, Tito, entra e mata, esquarteja muitas pessoas. Mas, muito embora isso seja profetizado em outro capítulo, eu acredito que Jesus aqui estaria falando disso também, mas incluindo o todo, ou um julgamento que é resposta divina à rebeldia do povo em manter-se rebelde quando a vinda do Salvador. Não é uma dificuldade que o povo judeu tem enfrentado ao longo do tempo, ele tem sido perseguido, não é isso. Mas uma que é resposta, ou a resposta divina de punir a nação como um toda pela rejeição que aconteceu aqui quando Jesus veio. Então ela pode ser entendida como uma reiteração da profecia antiga, que falava que Israel, bem como o mundo todo, seria punido. Mas a punição de Israel seria bem específica. Seria bem específica, não seria um sofrimento normal. Em Zacarias capítulo 12, um texto fabuloso, no versículo 10, o texto fala sobre esse momento. Zacarias capítulo 12, versículo 10, diz assim: E a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Falando da morte de Jesus e o encontro posterior, João vai falar, por isso Jesus foi traspassado. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo primogênito. Haverá um reencontro de Jesus com o seu povo, que ele falou exatamente no capítulo 13 de Lucas, no capítulo 19. Depois de haver essa morte de Jesus, o assassinato, eles olharão para Jesus, que virá no futuro, ao final desse período de grande tribulação, que é destinado para punir Israel, amaciar o coração, para que Israel possa receber o seu Salvador, o seu Messias no futuro. E aí no livro de Apocalipse nós encontramos as profecias falando de um período como esse, que afeta o mundo inteiro, mas destinado a Israel. Apocalipse capítulo 9, olhem lá, Apocalipse capítulo, vamos olhar o 3 primeiro. Apocalipse capítulo 3, falando das igrejas históricas da Ásia Menor. No capítulo 10 ele fala de algo futuro. Você guardou a palavra da minha perseverança. E aqui está pensando no final do primeiro século. Apocalipse 3:10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não é uma perseguição pontual, não é uma perseguição específica que vai ser desencadeada em Filadélfia, não. É uma perseguição que abarca o mundo inteiro, da qual
Este povo aqui será protegido e, por implicação, os seus, os que pertencem ao Senhor, serão guardados. Haverá uma tribulação mundial para provar os que habitam sobre a terra. E quando ela vem, o livro de Apocalipse começa a partir do capítulo 6, mas o capítulo 9 fala de um período como esse, exatamente depois da sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhes foi dado poder, com o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E também não lhes foi permitido que os matasse. Aqui acho interessantíssimo. Não foi permitido, aqui esse passivo de não foi permitido por Deus que matassem os homens. Por que a morte seria impedida de tragar as almas desses homens? Porque esses homens desejariam a morte. O texto diz: também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, verso 6, as pessoas buscarão o quê? A morte. No início de Apocalipse, Jesus é descrito como aquele que tem o poder sobre ou o poder da morte. Nesse sentido, controle sobre ela. Por ter vencido e ressuscitado, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A fraseologia é muito parecida. Aqueles que rejeitam Jesus terão que passar a sentir o desprazer de Deus. O povo de Israel, para prepará-los para o caminho de receber o seu Messias, mas todos aqueles. O relato da via dolorosa, então, para nós concluirmos. O relato da via dolorosa e da crucificação de Jesus mostra que neutralidade em relação a Jesus é absolutamente imprópria. Não existe neutralidade em relação a Jesus. Todo mundo deve, na verdade, todo mundo faz ter uma atitude para com o sofrimento e a morte de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. E ele pergunta: o que isso implica na sua vida? Você já deu uma resposta para isso. Ao olhar para a cruz, lembre-se de que Jesus, ele não precisa da sua simpatia. Jesus não foi uma vítima frágil, como os quadros da Renascença dizem, aquela vítima ali, meio que infantil, às vezes muito feminina, que foi vítima dos poderes ali religiosos, né? Que ele não podia fazer absolutamente nada, indefeso, lá frágil, moribundo. E Jesus, apesar de ter sido uma vítima de injustiça, é melhor descrever como um sacrifício voluntário e substitutivo em prol daqueles que estavam buscando a sua morte. Jesus morre por aqueles que o estavam matando. Se for para chorar, que seja por aqueles que vão experimentar o desprazer de Deus. E se esse é você, chore por você. Chore por seus filhos. Assim como o sofrimento de Jesus, que elas, as mulheres, poderiam ver, não era nada comparado ao sofrimento que elas teriam que curtir, assim também os sofrimentos que os judeus passarão não é em nada comparado com aqueles que forem jogados eternamente no inferno. O texto de Apocalipse conclui assim, prestem atenção.
Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. João, pelo Espírito, olha de trás para frente. Ele já cantamos hoje o livro do Cordeiro, o livro escrito pelo sangue do Cordeiro. É a única maneira de termos os nossos nomes lá. Se você não decidiu seguir a Cristo, você não tem o seu nome lá. Mas para você que já confiou em Jesus, para você que já se arrependeu dos seus pecados e tem carregado a cruz, seguindo Jesus, como Simão Cirineu, seguindo Jesus. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque tudo que Deus poderia cobrar de nós, e tudo que nós merecíamos, porque nenhum de nós prestava, nenhum de nós tinha nenhum crédito, Ele cobrou até a última gota do seu próprio Filho. E por ser um Deus justo, não vai cobrar segunda vez. Nenhuma condenação, não existe ira nenhuma para aqueles que foram trocados e substituídos. Puseram sua fé e confiança em Jesus e em Jesus somente, todas as fichas dele. Para esses, nenhuma condenação há. E esse é um pensamento encorajador. Amém? Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome, o Deus de toda graça. Esse é o grande poder da cruz. É o poder de substituir pecadores, satisfazer a sua própria justiça e ainda conseguir salvar pecadores como eu. Pai, eu peço duas coisas hoje. Eu peço que abençoe aqueles que dizem ser discípulos de Jesus, que eles verifiquem a veracidade disso, que não seja porque papai, ou porque mamãe, ou porque a igreja é legal, ou porque que eles sejam identificados assim, como andando com a cruz sobre seus ombros, que eles entendam o tamanho da tribulação reservada para aqueles que rejeitam, e que eles saibam que essa rejeição que tinha foi posta sobre Jesus, que absorveu toda a ira, bebeu o cálice, furor do Todo-Poderoso. E aí que com isso possamos ser um povo feliz e alegre, sem saúde talvez, mas alegres, sem dinheiro, mas alegres, completos, felizes, na luta, mas alegres, felizes, porque essa vida vai passar e ela é nada comparado com aquilo que o Senhor nos deu em Cristo, tua companhia no presente, gozo eterno no futuro. Que as tuas promessas e implicações da cruz modifiquem o nosso presente. Não sejamos moribundos, rabugentos, tristonhos. Lembrando que o Senhor nos agraciou, possamos ser satisfeitos com a tua graça. Eu também peço, para aqueles que estão aqui, nossos colegas, amigos, familiares,
que são simpáticos à verdade do Evangelho, pessoas pelas quais nós oramos e compartilhamos. Eu sei que eles já têm decidido, e o Senhor também sabe que eles têm decidido. O Senhor não aguarda uma decisão deles. Mas eu peço que o Senhor quebre o orgulho deles, que o Senhor os humilhe, em perceberem que eles não conseguem se salvar, esse incômodo, eles estão lutando contra o que não pode ser vencido, é dar murro em ponta de faca, só vai lhes trazer dor. Que eles se submetam ao senhorio de Cristo, ao jugo de Cristo, que é suave, e ao fardo de Cristo, que é leve. Que o Senhor dê a eles fé para crer, que ao pedirem por tua misericórdia, que o Senhor conceda a eles fé para crer, que sejam protegidos daquele momento em que ira cairá daquele que está sentado no trono, e eles terão que beber sem mistura o vinho do furor do Deus Todo-Poderoso. Misericórdia deles, Senhor, em nome de Cristo, amém.